vocês reflitam sobre o ponto de vista que eu trago para vocês. Eu acho que as pessoas, quando eu falo em humanizar a política de segurança pública, como um todo ao longo do Brasil, eu acho que nós precisamos pensar em seres humanos. Eu, no início, quando recebi o convite, eu fiquei muito preocupada sobre não ser a doutora, não ser a especialista em algo para ver, mas eu acho que, na verdade, talvez me colocar apenas como ouvidora e monitora de direitos humanos me coloca muito mais apta a falar da necessidade de humanização. Quando eu encontro algumas autoridades com fórmulas de gabinete, eu penso que essas pessoas, na verdade, são funcionários designados para alguns cargos e assim podem ser exonerados desses também. Não existe um sentimento, não existe uma vivência real daquilo que eles passam. E muitas vezes, nós, sociedade não tão aviltada, não tão sofrida pelas políticas, ao invés de nós preferirmos ouvirmos, entendermos e nos colocarmos no lugar dos seres humanos que têm a narrativa, a vivência prática daquilo que é sofrido, do que nós vamos conversar hoje, eu vejo que às vezes essas autoridades, elas se tornam as protagonistas, não os violados, não os que sofrem. Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de pedir a vocês, nós temos aqui algumas imagens que dizem respeito ao meu trabalho e um filme onde se narra a história de uma família que teve a perda de um ente por conta de abusos policiais, da desumanização, na verdade, mais do que abusos, da desumanização do trato com o ser humano. E eu pediria que hoje a gente se desnudasse da imagem editada que recebemos em nossos lares através de monitores, das declarações das autoridades que se julgam detentoras do poder e da consciência. A política de segurança pública, ela não desumaniza apenas os perseguidos, os pobres, os negros, os favelados, tirando os direitos. A mesma máquina perversa, ela castra a humanidade daqueles que a servem. Elas destituem os comandados da autenticidade de pensamento. Quando a gente chega ao ponto de ter que discutir a desumanização de uma relação, eu acho que a gente tem que parar para pensar quanto dessa parcela tem a ver com a nossa atitude também. A gente não pode aceitar um campo macabro de guerra que é semeado de dentro de um gabinete onde autoridades, que eu costumo chamar de autoridades, ganham uma fábula de dinheiro que nunca nenhum de nós viu nem em fotografia. E essa engrenagem de guerra orquestrada que a mídia nos faz acreditar, ela tem os seus frutos colhidos na rua por nós. Essa geração de ódio, ela, na verdade, ela é colhida por policiais, por moradores de rua, por população. E as pessoas que não estão na rua vivenciando isso, é muito fácil crer. E eu toco e reafirmo o início da nossa conversa com isso, porque me preocupa muito a onda de justiça e de justiceiros que a gente tem encontrado pelo Brasil. É o que mais me traz aqui saber que, na verdade, o policial que banca o Rambo, eu não posso falar contra ele, porque ele é convencido e lobotomizado a se tornar esse Rambo. E se por um acaso, nessa colheita do ódio orquestrado dentro dos gabinetes, ele recebe uma bala chata, porque uma bala perdida só é perdida até encontrar um de nós, ele vai ser encostado, vai ter o seu contra-cheque reduzido, vai ver seus filhos passarem necessidade, ser esquecido pelo Estado,
e aí ele vai se dar conta de que ele é um ser humano como qualquer outro. Eu me preocupo muito com direitos humanos. A segurança de seres humanos, hoje em dia, ela importa menos do que a segurança dos cofres que nós temos no Brasil. Por conta das manifestações, não apenas a população sofreu com as violações imputadas pelo Estado, com as amputações imputadas pelo Estado, mas também esses policiais. E hoje, o que me preocupa muito e o que me faz tocar nesse assunto foi a intervenção de uma pessoa que estava na plateia hoje, que disse que bandido bom é bandido morto, que ele defende a atuação dos policiais. Eu, de certa forma, eu defendo os policiais quanto seres humanos, porque a humanização, ela não pode descreditar ninguém. Quando a gente fala em humanizar as relações, quando a gente fala em humanizar as políticas de segurança pública, eu acho que não nos cabe sentenciar ninguém quanto vilão. Que não seja o Estado, é claro, porque na verdade é ele que orquestra isso. Direitos humanos são direitos que todo homo sapiens, masculino, feminino, tem o direito, nasceu assim, é assim. Não importa a nacionalidade, não importa a etnia, não importa credo, não importa a origem, não importa nada. Ao Senhor mesmo eu me referia. Estou aqui, dando meu posicionamento complementar à fala do Senhor hoje. A sociedade, a cada dia, encara mais direitos humanos como concessões a serem dadas. E, na verdade, eu acho que direitos humanos, a vida, a dignidade, a liberdade de opinião e expressão, locomoção, direito ao trabalho, educação, moradia, saúde. Como amputar isso de um ser humano? É porque ele não teve uma origem que lhe promovesse, lhe ofertasse algo melhor para ser? Quando não passamos por algo na própria pele, é muito fácil nós sentenciarmos. É muito fácil para alguém determinar que um outro ser é incurável. Mas eu gostaria de saber se alguma dessas pessoas esteve na origem. Eu acredito que cada um de nós seja o produto do que a vida fez. Nós somos o que a vida nos proporcionou. Acima de tudo, somos seres vivos. Nós não somos protozoários. Nós não olhamos para uma samambaia e achamos que ela é igual a nós. Nosso sangue não é feito de rubi. Nós somos bichos. Se nós não somos protozoários, não somos do reino monera. Não é samambaia, então não somos vegetais. Não somos de rubi, não somos minerais. Só resta sermos animais. É ação e reação. E eu acho que na vida moderna, a gente tem esquecido esse conceito. A gente busca um objetivo, um ideal alcançado de dignidade, do bem a ser alcançado e atingido por cada um de nós, porque senão nós somos expurgados. Não vale a pena. E aí? A gente esquece então quem nós somos? Seres humanos, reativos. Nós somos formados pelo que a vida faz de nós. Quem passa fome, quem nasceu sem uma casa, quem teve que ir para um abrigo quando jovem e aprendeu que era matar ou morrer, tem como dignidade de vida matar para não morrer. E acho que se nós queremos, de fato, corrigir e curar essas pessoas, nós temos que começar na origem. O que fez essa pessoa ser assim? A ponto de nós olharmos para ela como um problema. Eu acho que o problema não está no indivíduo. O problema está na politicagem, e eu chamo de politicagem, isso não pode ser política, na minha opinião não é. É na venda, como eu disse mais cedo, na cleptocracia. É o governo do roubo. O roubo do dinheiro, o roubo da dignidade.
o roubo do direito a direitos, o roubo do direito à verdade de cada um de nós. A verdade dessas pessoas que nasceram tendo que matar uma alcateia por dia, não apenas um lobo, ele é desmerecido, ele é anulado, quando esse indivíduo é visto como um problema para a maioria. Será que a maioria não é o problema para esse indivíduo? Porque talvez se essa maioria se humanizasse, já que o nosso tema é esse, alguém teria levantado o dedo e falado que isso é inconcebível de se aceitar que um ser humano passe. Eu às vezes penso, porque assim, quando a gente fala hoje em dia de direitos humanos, infelizmente, e não digo eu estar com a verdade absoluta, essa é a minha opinião, como eu disse, eu não sou especialista, não vim com diplomas, não vim com documentários, não vim com livros, eu vim com a minha experiência de rua. E a minha experiência de rua, e principalmente a minha experiência de favelas, porque é disso que eu entendo e é disso que nós estamos falando, de pobres, de favelados, de excluídos, de marginalizados. Quando a gente fala de defender a moradia, de defender a saúde, de defender a educação, o transporte, ou o que quer que seja, eu acho que hoje em dia tudo nos leva para a maldita da segurança pública, que de segurança não tem absolutamente nada. A gente vive uma insegurança e uma paranoia pública. Porque, infelizmente, aquilo que deveria ser a educação, vamos defender melhor qualidade para os nossos livros. Cada um de nós, se nós sairmos à rua, a gente vai ter algum problema com o governo. Ele vai querer nos tirar da rua porque ele não quer mudar a política e a estratégia dele para contemplar o povo e diminuir assim os seus desvios. Se torna a segurança pública quando o povo não tem direito a ocupar as ruas para defender o que é seu, ainda que seja o direito a reclamar daquilo que deveria ser seu. Então eu acho que todos os âmbitos, segmentos e bandeiras que envolvam o conceito de direitos humanos, hoje, infelizmente, vergonhosamente, se tornou uma questão de segurança pública. Como se fosse um fio se enrolando em outro, fazendo da vida de todos nós, de cada um de nós, um verdadeiro nó cego. E quem determina a frouxidão ou o apertão desse nó, infelizmente, são aqueles blindados em gabinetes ar-condicionados, ganhando a tal fábula de dinheiro que está iodando para cada um de nós. Infelizmente. Hoje, 2014, desculpe, hoje, 2014, menos de 5% da população mundial conhece a Declaração Universal de Direitos Humanos. Ah, conhecer não resolve nada. Talvez. Não posso dizer que eu seja dona da verdade. Mas desconhecer agrava muito, na minha opinião. Não tem sequer o que contestar se você não conhece o princípio daquilo que você teria direito, como igualdade, como dignidade, por exemplo. E num mundo que se vangloria pregar direitos humanos, respeito a esse direito humano, a globalização, eu acho que todos nós deveríamos ter acesso a todo conhecimento possível, e não aquele apenas editado e favorável àqueles que não desejam ser contestados. Um povo culto e livre não interessa a quem pretenda se eternizar no poder. E eu acho que é isso que nós estamos vendo. Hoje cedo eu falei eu pensei algo em que eu continuo afirmando. Eu acho que a precarização da educação no Brasil não é um acidente. Ela não é uma consequência de uma má gestão. Ela é uma estratégia. Um povo emburrecido, na verdade, não passa de animais úteis num curral, num cabresto, direcionados e condicionados à manipulação e interesses
que não visam em nada o benefício de ninguém que não esteja ali no séquito real. A população em si, eu fico muito triste quando eu vejo a população se voltando contra ela própria. Eu não acredito nas camadas econômicas ou sociais ou culturais. Eu não acredito nessa diferença. Povo é povo. Ser humano é ser humano. Eu acho que, inclusive, nós deveríamos pensar numa estratégia coletiva, social, para que nós forçássemos. E forçássemos mesmo, porque eu acho que da chuva cai, do céu cai chuva. Sabe, dos governantes nem isso. Porque se deixar, nós morremos de sede, inclusive, dependendo deles. Eu acho que o termo é exatamente esse, é impelir, é forçar a que os colégios ensinassem a Declaração Universal de Direitos Humanos, e mais que isso, eu acho que os passaportes, obrigatoriamente, deveriam ter impressa a Declaração Universal de Direitos Humanos. Porque em muitas pátrias não se tem sequer ciência do termo. Aqui já se ouviu. Embora a gente não tenha muito conhecimento a respeito do que se trata, muitas pessoas acham que direitos humanos é algo no limbo, meio inimaginável, parecido com um sânscrito, um idioma antigo meio morto. Ninguém entende direito o que significa direitos humanos. Mas sim, a gente já ouviu. Desperta a curiosidade, pelo menos. Há pessoas nesse mundo que não têm sequer noção de que isso existe. Por isso, apenas menos de 5% saberem da existência do direito à vida. Vida. E partindo de vida, no Brasil, nós não temos pena de morte. Eu acho muito complicado que alguém que me diga que é defensor de direitos, é honesto, não porque eu defendo a ordem, eu sou uma pessoa honesta, eu sou melhor que aquele bandido. Mas o que faz aquela pessoa apontada a ser um bandido? É a violação das leis? Tá, então vamos pensar o seguinte, o Brasil não tem pena de morte. Se você defende a pena de morte, você, na minha opinião, se torna tão criminoso quanto aquele que você está apontando. Você violou a lei. Se você quer a lei da pena de morte, faça a sua articulação. Consiga de forma legal. E eu, sinceramente, olha, digo, eu espero que não consigam. E tudo que eu puder fazer para que não seja alcançado esse objetivo, eu farei enquanto eu tiver vida. Mas é um direito. Eu acho que aí é que está o problema das pessoas que se acham detentoras da verdade, é excluírem a minoria. Quando a gente vem debater o posicionamento da máquina estatal, a gente parte sempre do começo de que ela atende a uma parte da população e a outra tanta ali desassistida, preterida, esquecida ou simplesmente vencida, ela não precisa ser atendida. Derrotados acatam a derrota, aceitam a vitória do oponente. Mas e aí? A gente reproduz, então? A gente se torna igual àquilo que a gente aponta e ojeriza? Isso faz de alguém melhor que o traficante? Melhor que o bandido? Você que teve uma estrutura, você que teve uma vida digna, apta a formar um cidadão de bem, você defender exatamente a mesma atitude de alguém que aprendeu e se forjou nessa realidade para se manter vivo? Ou o que a gente sugeriria? Que essas pessoas se suicidassem porque a sociedade fica melhor e então, já que eu não posso matar alguém, eu sugiro que ele dê uma matadinha nele mesmo, porque aí também eu fico bem na fita e ele morre, a sociedade fica melhor. Isso é válido quanto ideia para alguém? Sinceramente, eu acho muito complicado acreditar na evolução do ser humano. Enquanto nós estivermos debatendo esse condicionamento social. Quando a gente fala em vida, eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que pensar que espécie de ser vivo nós somos.
Sabe, algumas pessoas, como eu disse, me passam a sensação de que sofreram uma mutação. Elas perderam a capacidade de se reconhecerem enquanto de uma espécie. Elas não se reconhecem naquele semelhante que causa vergonha, constrangimento ou problema, como se ela também não o fosse para alguém, dependendo da perspectiva de quem a observa. Não dá para pensar em humanização se nós não nos colocarmos como seres humanos. E falando sobre legislação e regras sociais, eu acho que elas deveriam atender a ser humano, necessidades, falhas, não a esse modelo que eu citei de objetivo e perfeição alcançada. Eu concordo, disciplinar a vida comunitária, códigos sociais, tá? Mas o que a gente está vivendo hoje, queridos, não é um Estado disciplinar. O que a gente está vivendo hoje é um Estado controlador. O foco não é aprimorar ou ensinar alguma coisa a alguém. O foco é gerir, é comandar, é controlar. E isso vai contra todas as células de um ser vivo. Não dá. A vida precisa de liberdade para evoluir no habitat que se encontra. E é esse habitat que a forma. Almejado também, modelo almejado, mas almejado por quem? Modelado por quem? Todas as vezes que a gente aceita essa verdade, porque afeta o outro e não as nossas vidas diretamente, a gente está permitindo que o Estado dê um passo mais no nosso limite, que usurpe uma parte a mais da nossa vida. E enquanto estiver atingindo o outro, está fazendo um bem? Tá. Mas e no dia que nos atingir? E ela estiver mais forte, porque nós demos esse espaço para que ela fortalecesse. Será que a gente vai pensar da mesma forma? Será que vale a pena correr o risco de fortalecer algo que, na verdade, não visa o bem de nenhum de nós? Nós somos benéficos ou não ao plano de alguém que beneficia a si próprio. Eu acho que quando a gente fala de humanização e a gente pensa em modelo ideal, a gente está falando quase que de algo bíblico, feito à imagem e semelhança. São deuses, é isso. Então agora, daqui a pouco, eles vão ter que ser tratados como tal, e para eu ser atendida quanto ouvidora e monitora dos direitos humanos, eu não vou mais entregar um ofício, eu vou ter que baixar uma oferenda, porque é um Deus, é isso, e eu tenho que ser a imagem e semelhança daquele para não ser perseguida. Eu vejo o endeusamento como uma das formas mais genuínas de desumanização que possa existir nesse mundo. Porque alguém enaltecido como onipresente, onipotente e onisciente, ele se destitui da humanidade falha com a qual ela nasceu. Isso também é desumanizar. Desumanizar não é só castrar o direito daquele que não tem voz, daquele invisível, que mora sabe-se Deus onde. Desumanizar também é elevar as autoridades competentes, as determinações e verdades impostas pelas telinhas de LCD, quanto deuses professando que devemos seguir. Isso é tirar a humanidade falha deles também. Isso também é um erro. Eu acho que esse é um dos erros mais graves que eu assisto pelas ruas, porque ele ocasiona vários outros. Inúmeros outros equívocos, inúmeras outras facetas da desumanização partem do endeusamento de alguns, que a gente tem como verdades absolutas. A gente não chega perto da pessoa, mas alguém disse que ela é perigosa, então vai que, né? Eu não vou chegar perto, porque fulano disse, ele está com a verdade. E se ele não estiver? E se ele estiver sendo tendencioso, parcial? E aí? Você vai cair no engodo. E
você vai fazendo de Deus. Numa democracia, não que a gente tem no Brasil, que para mim, ultimamente tem passado cada vez mais distante desse termo real, do real sentido disso. Numa democracia, a polícia dá aos cidadãos a garantia da segurança. A gente tem o cumprimento da lei, ou seja, ele protege nossos direitos e nossas liberdades. Um funcionário público, ele é obrigado a se ater a tudo o que a lei determine, e ele só pode fazer isso. Um civil, ele pode fazer tudo o que a lei não proíba. E essa é uma grande diferença, que alguns têm uma dificuldade quase que genética de entender isso. É biológico, eu não sei qual é o problema, é kármico, eu não sei onde entra a história, mas parece que é inerente e imutável nele essa realidade. E isso é muito triste. O que nós temos hoje, quanto polícia, é a força reserva do Exército. Não é uma política, não é uma polícia de segurança. É uma tropa que sai para o confronto para atacar o próprio povo. A nossa Constituição determina que todos nós, não faz nenhuma distinção, todos nós somos iguais perante a lei. Todos nós, somos inocentes até que se prove o contrário. Mas a prática não segue a leitura. O princípio que comanda a sociedade, cada dia mais, é todo cidadão é um potencial ofensor. Hoje em dia, a gente vê as leis mudando como nós podemos mudar de roupa. O legislativo opera em favor e conivência às vontades pessoais do executivo. Pode ser bom? Até que não nos atinjam, novamente eu pergunto. Durante a Revolução Francesa, a noção de política de segurança, ela foi inserida na sociedade, ligando a definição de segurança com a definição de polícia, irremediavelmente. Desde então, polícia e segurança se definem uma outra. E não tem um conceito isolado. Fica parecendo que é a mesma coisa, mas não é. A justiça, assim como a política, teoricamente, é claro, elas têm definições muito claras, regras estabelecidas, não cumpridas, certo, verdade, mas elas estão estabelecidas ainda para que possamos contestá-las. E aí a gente chega na parte da polícia, e o que se alega? Que é impossível definir claramente o que é o papel da polícia, de onde parte e até onde chega. E por quê? Tudo que eles precisam alegar para nós são questões securitárias. É sigiloso. Nós não temos o direito a saber o que pode ou o que não pode. Eles não têm a obrigação de cumprir o estabelecido. Porque se o estabelecido for pouco, amplia-se. O que tem? Né? Pode. Nós, cidadãos, não podemos. Mas a polícia, claro, chega junto. Dá mais um espacinho aí, afinal de contas, aquele ali para dar uma matada, facilita. E é isso que a gente vê na prática. Infelizmente, a gente tem o civil sendo perseguido pela polícia que deveria protegê-lo. Será que isso faz um cidadão melhor? Partindo do princípio que nós, quanto animais, somos ação e reação como toda a natureza, será que é essa postura do Estado que faz um cidadão melhor? Será que é isso que contribui para a paz da vida de cada um de nós? As pessoas parecem dormentes, cegas, como se entrassem em transe e só voltassem à consciência tempos depois perguntando o que foi, o que aconteceu, como chegamos nesse momento. É a intolerância que a gente não se dá conta, que se passa por nós. E, enfim, o pobre, negro, favelado, ele passou a ser o inimigo da paz. Eu acho que nenhum de nós, quando
Quando a gente lembra, por exemplo, de um helicóptero abarrotado de cocaína, a gente não pensa que isso veio de um pobre traficante, de um favelado. E cadê? Ninguém toca nesse assunto. Mas quando surge um miserável, aí entra a necessidade da pacificação. Não sei como funciona no restante do país, mas no Rio de Janeiro a gente tem a política da polícia pacificadora nas favelas. E é muito complicado isso, porque, gente, só pelo nome isso já é um desastre. O nosso governo não determinou em momento nenhum estarmos em guerra. E aí se alega obrigatoriamente pacificar alguém. Mas a gente pacifica é o pobre. É o mesmo pobre ferrado que quando as senzalas abriram, teve que subir o morro para fugir das perseguições, porque os senhores com aquelas roupas pesadas e sedentários não subiriam as encostas atrás, e por isso eles se esconderam ali. Esses mesmos pobres que sempre foram encurralados e usaram aquilo como resto para sobreviver porque é o que sobrou, não tem direito a ser revoltado por ter um esgoto a céu aberto, por não ter dignidade. Eu acho muito complicado quando a gente pensa que o nosso Código Penal é da década de 40. E a reforma desse Código Penal vem de uma pessoa sabidamente pertencente ao coronelado. Eu acho muito complicado quando a gente pensa em verdades sem fundamento. Eu costumo dizer que eu tenho moinhos de vento que eu persigo. Por sorte, eu tenho muitos sanchos que eu encontro pela frente para andar comigo. Infelizmente, os dulcinélios eu não tenho encontrado. Como boa canceriana que sou, eu adoraria encontrá-los. Mas, com os sanchos, a gente já faz alguma diferença. E um desses moinhos é o artigo 244 do Código Penal. Isso se trata em fundada suspeita. O que significa, eu copiei aqui na íntegra, o que significa? É um parágrafo único, e nesse parágrafo diz apenas que a busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou, quando a medida for determinada, no curso de busca domiciliar. Ou seja, a gente ainda não descobriu o que significam esses objetos e esses papéis. Não existe um inciso sequer, não existe uma alínea, não tem um parágrafo que determine ao cidadão o que ele precisa fazer para deflagrar essa famigerada suspeita. E aí, o pobre coitado do Zezinho, que saiu lá para comprar alguma coisa para a família, encontrou um policial na rua, resolveu suspeitar dele. Como é o caso, é o que eu acompanho nas favelas. Fundada suspeita, mão na parede, encosta aí vagabundo, documentos. Já está ruim para a porcaria para o coitado do Zezinho. Porque com a mão na parede, ele não vai poder pegar o documento. Se ele não pega o documento, o policial se acha aviltado. E se ele tirar a mão da parede para pegar o documento, o policial acha que a ordem foi desrespeitada. Vai sentar o cacete no Zezinho. Tudo bem, ele pegou o documento. Só que ele está revoltado, porque ele não queria sair, não queria fazer compra. Ele queria que a Maria fosse, ele foi. Começou a discutir com o policial. Resumo da ópera, o policial matou. E aí? Eu tenho os slides de uma prestação. Exatamente. Isso é um Zezinho. Isso foi um dos Zezinhos que eu acompanhei. Ele estava indo comprar um pão para a família. Ele simplesmente se recusou a ser chamado de vagabundo e contestou o policial por estar sujo com o cimento da obra. Ele saiu do trabalho, ele chegou em casa, esqueceu de levar pão e leite e a mulher mandou que ele fosse à padaria. Ele foi com a filha de 7 anos fazer a compra. O policial o abordou. E esse é o 244 fundada suspeita. O que acontece com isso é que na delegacia, pela presunção de veracidade que o policial possui,
que não é fé pública, é um entendimento jurídico, o delegado vai acatar a denúncia contra o pobre coitado do Zé Defunto, porque agora é um Zé Defunto. E ele vai registrar a ocorrência. O infeliz era um perigoso traficante. Ele reagiu. Ele morreu. E aí? Ele não morreu dessa forma. Mas a verdade vendida é essa. Crime previsto no artigo 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o policial poderá usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência e que tudo seja lavrado auto subscrito, também por duas testemunhas. Maneiro. Ou seja, ele pode matar. Esse policial, por paranoia, esse policial, por paranoia, por vício, não sei, ele vai interpretar o artigo 284 e 329, que é aquele que regulamenta, aquele que estabelece o emprego da força policial, como sendo necessário matar o Zezinho. E aí? Vai sair na televisão que o Zezinho é traficante? Pois é, só que essa não é a verdade. A ida à padaria o transformou, matou. E aí? Eles vão deixar assim para serem culpados? Não. Eles vão alegar prestação de socorro para alterar a cena do crime. É isso que eles fazem. E aí, se por um acaso a família tiver a sorte de provar que houve a adulteração da cena do crime, vem aquele bendito artigo 23. O artigo 23 diz que ele pode, por necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular da profissão, matar o civil. Ele pode. Ele não é um assassino. Porque ele matou um pai de família comprando leite. Mas ele não é um assassino. E aí, o que a gente faz? Depois de 3 anos, se isso não chegar ao TJ e virar processo, se ficar nesse ping-pong, delegacia MP, MP delegacia, acabou. Morreu. Traficante. Cadê a indenização? O Estado vai pagar? Não vai pagar. Eu não acredito que alguém conceba isso como verdade. Quando eu falei no início, gente, não podemos nos ater a fórmulas de divindades colocadas no Olimpo por nós, porque não são. Não são. É mentira. Na verdade, isso é a desumanização. É nós entendermos como real algo que não passou pelos nossos olhos, que foi filtrado pela verdade de alguém. Entre 1980 e 2010, 1.098.675 brasileiros foram assassinados pela força policial. Isso é muita coisa. Isso é mais do que qualquer um de nós deveria aceitar. A subjetividade desse 244, ele escorre delegacia dentro. Ele destrói a vida das pessoas numa favela. Isso não pode ser aceito quanto verdade. Não se pode aceitar culpados pré-estabelecidos, porque são pré-estabelecidos. São pobres, são negros e são favelados. Vejamos as estatísticas, gente. E tem pior, porque eles legitimam tudo isso através de quem tem fé pública. Escrivãos, aqueles investigadores, aquelas pessoas que cuidam das análises forenses, eles têm fé pública. Só tem um pequeno problema. Eles não têm autonomia. Eles respondem ao executivo. Eles são, sim, capachos do executivo. O mesmo executivo que sentenciou aquele civil à morte. É ele que determina o teor das certidões. É ele que determina os boletins de ocorrência. E no mundo que a gente está falando de PEC para lá, PEC para cá, a PEC 325, que é a que legitimaria a independência, a autonomia das perícias criminais, ninguém fala. Por quê? Porque não interessa. E o contexto, para terminar, porque já me colocaram 3 placas aqui, eu já estou ficando sem graça, é que o resumo da história do Zezinho é que o policial
tornou o juiz que sentenciou o Zezinho à morte. Ele foi o algoz que promoveu o cumprimento dessa sentença. Ele foi o socorrista que o tirou da cena do crime, e é crime, e não vai deixar de ser na mesma. Esse socorrista, ele chegou à delegacia e se tornou testemunha. Porque ele vai ameaçar todos os outros que tenham assistido. E ele vai se tornar a única testemunha. E a versão dele vai prevalecer. E essa testemunha, como se não bastasse, devido a esse artigo 23, ela vai se tornar vítima também. Porque ela só matou alguém porque, nossa, era obrigada a matar alguém. Como é que a gente acredita na humanização que não entende a manipulação que o Estado faz à vida de cada um de nós? Nós temos muito mais a falar sobre desumanização. O mundo, os seres humanos estão inumanos. Mas eu preciso respeitar o horário, então, assim, eu agradeço a paciência de todos vocês, eu agradeço a tolerância comigo, muito obrigada pela presença de todos. Agradeço também aos participantes da mesa em que eu integrei mais cedo, a Iris Medeira, a Alexandre Lecletier, que me deram a oportunidade de enriquecer meu espírito ainda mais com a presença de cada um de vocês, com o nervosismo que eu estou passando aqui em ver cada um de vocês. Muito obrigada, boa noite. Quem quiser falar comigo, quem precisar de algo mais, eu estou às ordens. E é isso, vamos tentar humanizar os nossos corações para começarmos, pelo menos, por alguma parte, a humanização. Sim. Ele está em construção, o site da Redid ainda está em construção. Eu tenho um e-mail, que é o meu sobrenome, Grimberg, G de gafanhoto, R, Y, N de noite, B de boneca, E, R, G de gafanhoto, M, Grimberg, M. É polonês, gente, você sabe, estraga toda a simplicidade de um nome, desculpem. @gmail.com. Eu fico aqui até o dia 5, eu vou estar aqui sempre. Enfim, quero fazer amigos, eu quero que a gente se torne mais humanos com o dia a dia, que a gente possa se olhar no olho. Eu me enriqueço com vocês, e vocês, quem sabe eu tenho a honra de enriquecê-los um pouquinho comigo também. E acho que assim a gente faz pelo menos um dia a dia menos pior para aqueles que a gente pretende deixar nesse mundo como semente. É nisso que eu acredito, é isso que faz eu ter o meu trabalho e amar tanto o que eu faço. Muito obrigada a todos. E aí, Maristela? E aí? Mídia livre. Vamos marcar pra lá. Mídia livre, tu vai censurar? Vai censurar a gente? Censurar o quê, moleque? Eu tô morrendo aqui. Café. Tadinho. Vai comer agora. Agora, aqui no camarim do Nova Consciência, Maristela Tchu, Grimberg, depois pessoa da sua calma. brilhante Sinta apresentação. água, eu tô calma. Parabéns aí pra Maristela. Parabéns, Maristela. Muito boa Foi a ótima. manifestação. Já foi uma manifestação. Socorro. Tem que jantar lá embaixo ainda. Tá.
esconde a mão pra parecer calma. É isso mesmo, gente. 3 lives aqui pra você, Foi a primeira vez? Foi a primeira vez, você sabe que a gente nunca esquece É a e às primeira vezes é vez. traumático, né, amor? Pois é, vida. Parabéns. Só não vi uma mão pra não mostrarem o quanto. Qual o problema? O pé tá sem pedicure, também não A pode. palestra não foi falando de humanização? Você pode ter a minha vontade de ser mais que humana. Você não é deusa nenhuma. Você Grazie mille, um amore, ser humano ti voglio maravilhoso. proprio bene. Altamente humanizado. Aí, Alex. Não, são meus amigos. Eles dizem que me amam, amor. E você acreditaria nisso? Eu tô dizendo que eu tô nervosa. Maristela, Esse é um tratamento psicológico, Vi. Não, psicológico também, amor. Mas já transcendeu esse conceito. Me diz uma coisa. O que pra você foi poder ter a oportunidade de falar sobre esse assunto, que é o que você faz todos os dias, para uma plateia desse porte que teve nesse evento, podendo e tendo essa transmissão divulgada na internet, ter esse alcance todo? Eu acho que tudo começa pela oportunidade e, acima de tudo, pela responsabilidade. Que um certo Alexander Letier e Dona Iris Medeiros, Dona Iris. pois é, os dois me delegaram uma responsabilidade absurda. E a oportunidade veio com essa responsabilidade. E a bênção veio com essa oportunidade de eu me enriquecer e talvez de eu transmitir um pouco dessa verdade para as pessoas que talvez não tivessem tão claro como realmente se passa essa desumanização, porque é exatamente isso, gente, é a desumanização. Eu acho que eu sou uma pessoa afortunada de ter a oportunidade de tentar esclarecer a alguém. Meu lindo! Você não viu meu mico, né? Seu mito? Mico. Amor, mito não, mico. Quase estava infartando lá na frente. Não é, que isso era de aquário, é assim mesmo, a gente tudo meio bobo da corte. Super, então tá. Enfim, é isso, eu acho que é uma grande honra alguém, qualquer que seja essa pessoa, sobre qualquer que seja o assunto, ter a oportunidade de falar daquilo que acredita, de tentar inserir ou simplesmente mostrar a sua verdade para alguém. Tantos morrem se tem a oportunidade de mostrar uma parte da sua verdade, e eu ter essa oportunidade, eu acho que independente do que quer que seja, é sempre um tesouro. É um tesouro que eu pretendo dar o máximo valor possível. Eu espero que a próxima vez que eu passe por esse pré-coma, já seja um assunto mais ameno, seja as conquistas que a gente pretende ter, que você, senhor Alexander, sabe muito bem de quais projetos falo, que possamos celebrar o andamento disso. Gente, vem cá, jura por Deus que vocês vão ficar assim, me castigando? É isso. Tá, pra te deixar mais relaxada, eu vou ligar o flash. Pô, Tá não. Filha da mãe. Eu tô me sentindo muito mais amada agora, querida. Porque Tá, assim, gente. o teu trabalho é interessante porque você trabalha no escuro, praticamente tem que se invisibilizar para depois poder dar visibilidade ao que está acontecendo Sim, aí ali, vocês né? me colocam nessas câmeras na minha cara, eu que estou super adaptada ao meu anonimato singelo. E dizem que me amam, eu tô aqui com as mãos É escondidas. só o Brasil vendo, nada demais. Ah, obrigada, amor. Isso é, poxa, reconfortante. Eu quero um cigarro. Olha o Pedro. A gente Quero, vai, amor. a gente vai lá pro palco agora dar uma olhada pra ver o que tá rolando. Só pegar aqui o cabo da bateria. E aqui é o camarim, viu, galera? Aqui é o camarim. Deixa eu só desplugar aqui a bateria. Vamos ver o que tá rolando aí. Outro evento. Vamos passar aqui por trás. A gente vai ficar do outro lado. Que no ano anterior o índice tinha batido, o recorde tinha sido batido no ano anterior, no outro ano. E vocês
estabelecido as diretrizes num encontro monumental, marcou época. Quem esteve lá, você esteve lá, na época 92, viu que foi aquilo, foi um momento portentoso, onde as melhores intenções foram não só expressas em palavras, sobre esse importante Originalmente, o termo não era esse. Alguns pensadores estavam pensando em economia ecológica. Porém, economia ecológica trazia alguns problemas, especialmente para as pessoas que pensavam a economia da maneira usual. Porque a economia, como vista da maneira usual, ela tem uma profunda dicotomia em relação à ecologia. E a ecologia, de fato, era vista como um impedimento do progresso ecológico. Então, falar de economia ecológica dava um certo risco para o conceito de economia. Achou-se uma solução. Dizem que nos bastidores isso foi obra do Henry Kissinger. A solução foi sustentabilidade, desenvolvimento sustentável europeu. Né? Ou seja, uma economia que continua focada no desenvolvimento, mas que tem uma adjetivação aí. Tem que ser sustentável. Para ser sustentável, o que ela tem que ser? Ela tem que integrar justiça social ao desenvolvimento econômico. Ela tem que ter eficiência econômica, mas ela tem que ter proteção ao meio ambiente. Vamos voltar ao que está acontecendo hoje. As intenções da Eco 92 têm se cumprido em alguma medida, porém, tão abaixo da real necessidade que isso chega a ser suspeito. Então, como vocês se sentem sabendo a quantidade de campos de futebol, as milhares de campos de futebol que todo ano são queimados na Amazônia? Eles têm caído e a mídia noticia, isso é muito bom, tem caído, mas a proporção é enorme. Existem indicações de que o número de espécies sendo extintas chega a mais de 80 por dia. Como é que vocês se sentem com isso? E o fato é que nós estamos caminhando. Buscando soluções por impasse. Mas, como disse a pessoa que me precedeu aqui antes, do Hare Krishna, não sei se ele está na sala, num passo que já nós estamos dentro da lista dos seres de extinção. Né? Ou seja, nós vemos as mudanças climáticas obviamente ocorrerem. Né? Eu peguei 47 graus em Porto Alegre agora mês passado. Na Serra Gaúcha, peguei 28 graus, o que os nativos nunca tinham visto acontecer. E tudo isso estava previsto nos relatórios do Instituto Internacional de Pesquisas Climáticas, não? O IPCC, o Instituto Intergovernamental de Ciências do Clima. Bom, tudo isso estava previsto. O que justifica, na sua opinião, que a busca de uma sociedade sustentável se dê num ritmo tão abaixo da necessidade a ponto de colocar em risco as nossas vidas, especialmente os nossos filhos? Inclusive, eu quero dizer para vocês, essa reflexão que eu estou trazendo para vocês aqui, ela começou num dia, em 2007, quando
extinção, quando eu levava minha filha para a escola, ela então com 9 anos, e tinha acabado de sair o relatório do IPCC, e na época isso estava na mídia, né? E tremendamente presente na mídia, que era a ideia de que as consequências seriam muito graves, o aquecimento do clima, o desequilíbrio do clima estava sendo quase totalmente comprovado como tendo causas antrópicas, nós fazemos isso, e minha filha, meio de supetão atrás do carro, estava levando ela para a escola, ela me perguntou: pai, eu vou chegar a ser adulta? Falando com outras pessoas, eu descobri que muitas outras crianças sentiram a angústia quando esse assunto estava presente. No fundo, eu acredito que é uma angústia que cada um aqui sente. Porém, acredito também que seja uma angústia que fica guardada numa dimensão profunda nossa e que talvez não saia tão à tona na medida em que nós temos tantos afazeres para cuidar. Né? Porém, o fato de ser assim, se eu estiver certo, primeiro, de que todos nós sentimos a mesma coisa. Há uma angústia inevitável em relação ao caminho para onde nós estamos indo. Segundo lugar, temos inclusive poucas pessoas, em geral, com quem compartilhar clara e francamente os nossos sentimentos e as nossas angústias. Terceiro lugar, vemos as ações públicas, as ações fundamentais, inoperantes ou incientes em relação a isso, o que nos gera impotência. E essa mistura de angústia, de impotência, de se guardar em alguma gaveta secreta